Marcos capítulo 9. Nós estamos aprendendo esse semestre sobre fé, baseado nos milagres de Jesus, e trazendo isso para a nossa família, para a nossa casa, amém? Passamos 6 meses falando sobre batalha espiritual na família, e esses 6 meses finais a gente vai operar na dimensão da fé, falando sobre o que aprendemos nas lições de fé que Jesus nos ensina na sua palavra. Paulo fala em Romanos capítulo 15, versículo 4, que tudo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito, amém? Para que pela paciência e consolação das escrituras nós tenhamos esperança. Marcos 9, eu quero ler a partir do versículo 14. Assim que chegaram onde estavam os demais discípulos, observaram um grande aglomerado de pessoas ao redor deles e os mestres da lei discutindo com eles. Logo que a multidão percebeu Jesus, tomada de surpresa, correu para ele e o saudava. Então Jesus dirigiu a palavra aos escribas e os inquiriu: o que vocês estão discutindo com eles? Ou que vocês estão discutindo com os meus discípulos? Contudo, um homem do meio da multidão replicou: Mestre, eu trouxe o meu filho que está tomado por um demônio que o impede de falar. Onde quer que esse demônio o toma, joga-o no chão, então ele espuma pela boca, range os dentes e fica todo enrijecido. Roguei aos teus discípulos que os expulsassem, esse espírito maligno, mas eles não conseguiram. Admoestou Jesus: ó geração sem fé, até quando eu estarei junto a vós? Até quando vos suportarei? Tragam-no até a mim. Logo o trouxeram. Assim que o espírito viu Jesus, no mesmo instante provocou uma convulsão no menino. Este caiu no chão e começou a rolar, espumando pela boca. Então Jesus indagou ao pai do menino: há quanto tempo isso está acontecendo com ele? E o pai declarou: desde a sua infância. Muitas vezes esse demônio o tem jogado no fogo e na água para matá-lo. Todavia, se tu podes fazer algo, tem compaixão de nós e de alguma maneira ajuda-nos. Se podes, contestou-lhe Jesus, tudo é possível para aquele que crê. Imediatamente o pai do menino asseverou: creio, ajuda-me a vencer a minha falta de fé. Percebendo que o povo estava se ajuntando, repreendeu o espírito imundo, determinando: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, deixa este jovem e jamais o tomes novamente. Então o demônio berrou, agitou o jovem violentamente e o abandonou. O menino ficou desfalecido a ponto de todos afirmarem: ele morreu. Entretanto Jesus, pegando a mão do menino, o levantou e ele ficou em pé. Mais tarde, quando Jesus estava em casa, seus discípulos o consultaram em particular: por que razão não fomos capazes de expulsá-lo? Jesus lhes advertiu: essa espécie de demônio só é expelida com oração e jejum. Amém? Todas as narrativas dos milagres de Jesus e do que aconteceu através do seu ministério têm um único propósito: nos ensinar como nos comportar diante das adversidades que nós iríamos enfrentar na vida. Até porque Jesus, ao orar por nós, ele diz: eu não peço que os tires do mundo, mas que os livre do maligno. Advertindo em relação ao que aconteceria conosco no mundo, ele falou: no mundo vocês vão ter aflições. E João, na sua epístola, ele diz que um dos motivos das aflições que teríamos é porque o mundo jaz no maligno. E as histórias e os milagres de Jesus, quando elas são lidas com a mentalidade de discípulo, com o propósito de aprender lições,
você é muito enriquecido porque você vê Jesus ensinando por meio de palavras, mas você vê Jesus ensinando também por meio de ações. Algumas vezes ele falou, outras vezes ele fez. E as ações e as palavras de Jesus têm um propósito de nos mostrar como se comportar diante de um problema, diante de uma situação. Aqui na narrativa que nós lemos, existe um pai de família com um grande problema. Um pai de família desesperado, um pai de família que tem um filho. A Bíblia não deixa claro se é seu único filho ou se ele tem mais filhos, mas a Bíblia mostra que esse homem tinha um problema de muitos anos. Ele tinha um problema que acontecia desde o tempo em que aquele rapaz, algumas versões diz rapaz, outras versões diz mancebo, na minha diz menino, mas o que a gente entende é que era um adolescente ou um jovem, que desde a sua infância ele era perturbado por um espírito maligno, por um demônio. Aquele pai com certeza já tinha feito tudo o que poderia ser feito como pai para que o seu filho ficasse liberto, mas infelizmente até aquele momento não tinha acontecido nada, as coisas não tinham mudado. E às vezes a gente passa algum problema dentro de casa, uma dificuldade na nossa família, e esse problema ele se prolonga por tanto tempo, que nós temos a tendência, o ser humano tem isso, de se acostumar com o sofrimento. Você sabia disso? Que tem gente que se acostuma com o sofrimento, não é que ele gosta de sofrer não, é que ele aprende a se virar no meio do sofrimento de uma forma tão boa, ele encontra saídas ali, que chega um momento que ele diz assim, olha, se Deus fizer, amém, se Deus não fizer, eu vou levar a minha cruz para o resto da vida. Eu já conheci muita gente assim, e às vezes esse se acostumar com o sofrimento gera na pessoa a incapacidade de viver o milagre, porque milagre não acontece na vida de todo mundo, milagre acontece na vida daqueles que resolvem exercitar a fé. E o que é fé? É contrariar as circunstâncias. Fé é não aceitar que o problema é aquilo para sempre, por mais que já tenha 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 10 anos, não se sabe quanto tempo tinha o problema desse homem, mas esse homem tinha um desejo no coração dele. Qual era o desejo? Eu quero ver o meu filho liberto. Quantos querem ver a sua família liberta? E sabe como é que Satanás trabalha para contrariar esse desejo do nosso coração? Ele diz assim, olha, sempre foi assim na sua família, sempre foi assim na sua casa, nunca deu certo na sua vida, não vai ser agora que vai dar certo. E às vezes a gente começa a aceitar as condicionais satânicas como se elas fossem uma coisa permanente. E quando nós aceitamos isso, nós, além de prejudicarmos o nosso amadurecimento espiritual, a nossa fé, nós acabamos de certa forma carregando um problema que a gente acha que não tem solução, e quando muitas vezes a solução daquele problema está ligado a uma ação de fé da nossa parte. Nós temos aprendido, eu falei isso, vou repetir toda semana, que fé é pensar com a mente de Deus, amém? Pensar com a mente de Cristo, isso é fé. E esse homem aqui, ele com certeza já tinha recorrido aos exorcistas da época, porque existiam exorcistas na época de Jesus, já tinha recorrido a tudo, e em um momento ele resolve recorrer aos discípulos de Jesus. O texto, antes do versículo 13 para trás, até o versículo 1, diz que Jesus resolve ir ao monte, e nessa ida dele ao monte, ele só chama 3 dos seus discípulos. Eu não sei se ele chamou todos, mas só foram 3 com ele, Pedro, Tiago e João. E lá nessa manifestação de oração deles, é quando acontece a transfiguração. E quando a transfiguração acontece, eles têm uma revelação diferente de Jesus. Jesus manda eles guardarem segredo, e eles estão voltando, e quando Jesus chega, Jesus percebe que está acontecendo uma discussão. O menino estava lá, sofrendo, e os discípulos de Jesus tentaram expulsar o demônio, não conseguiram, e quando eles não conseguiram, os mestres da lei começaram a argumentar com eles. Não sei que tipo de argumentos falaram com os discípulos de Jesus, mas poderiam ter dito, por exemplo, interessante, vocês andam tanto tempo com esse cara,
Ele expulsa demônio com tanta facilidade, e vocês, aí ó, fazer o que agora? Porque todo religioso, ele tem seu dedo apontado, quando ele não vê as suas expectativas correspondidas. O religioso, ele não tem solução para o problema, e quando ele vê a solução surgindo, ele tenta podar. Então, eles viram os discípulos de Jesus, que não tinham um conhecimento tão apurado da lei como eles talvez tivessem usado os argumentos mais poderosos da lei, para dizer para eles: vocês não conseguem expulsar isso aí, porque vocês não conhecem a palavra. Você já viu as pessoas que ficam encontrando respaldo bíblico para não receber a bênção? Já conheceu gente assim? Não, você não recebeu a bênção é porque você não deu o dízimo esse mês. Você não recebeu a bênção porque você não fez isso. É porque você não faz aquilo, não faz aquilo outro. E eu quero dizer para você que você é herdeiro de Deus. O herdeiro, ele precisa fazer alguma coisa para receber aquilo que é dele? Não, ele só precisa receber. Só que existe alguém que está de olho na tua herança. Diga para o seu irmão: tem alguém que está de olho na tua herança. E fala para ele assim: esse que está de olho na tua herança, ele veio para roubar, matar e destruir. No que diz respeito à bênção, por quê? Porque você sabe que a igreja, ela impõe condições para que Deus nos abençoe, não é verdade? Assim, se Deus só vai te abençoar quando você consertar a sua vida. Mas vamos pensar em algumas situações da Bíblia, como por exemplo, uma situação da Bíblia: Pedro e os seus irmãos estão a noite inteira tentando pescar, e eles não conseguem pegar. Aí chega quem? Quando Jesus chega, fica tudo colorido, né? Aí Jesus chega. Quando Jesus chega, a primeira coisa que Jesus diz: consertem a vida de vocês, senão não vai ter mais peixe nunca mais. É isso? Põe tua vida no altar, porque senão o peixe não vem. Não, Jesus chega assim: ei, vem cá, lança a rede. E aí, vamos lá os meninos, pega aí, os meninos pegam. Quando vem a pesca maravilhosa, Pedro cai prostrado diante deles e diz assim: afasta-te de mim, porque eu sou um homem pecador. Ou seja, Jesus não exigiu que ele consertasse a vida dele para receber a bênção. Estou dizendo que você tem que andar com a vida desconsertada. Eu estou tentando tirar o argumento que Satanás usa todas as vezes que você está perto de receber a bênção, e o diabo diz para você: sabe por que você não está recebendo a bênção? Porque hoje você ficou irado. Sabe por que você vai, nem adianta ir hoje no culto da família, porque quando você for lá, não vai receber vitória, porque você discutiu hoje. Só que existe o sangue do Cordeiro de Deus, que te purifica de todo o pecado, o sangue de Jesus que te absolve, o sangue de Jesus que te lava, que te purifica. Então Satanás, ele é inimigo da sua herança, ele é inimigo, e como inimigo, uma das características principais de Satanás, ele é chamado na Bíblia de o acusador dos irmãos. Aquele que te acusa, diz para você: Deus não vai te abençoar, você não está vendo que Deus não vai te abençoar, porque você está devendo a fulano, e por aí vai. Não estou dizendo que você deve se acomodar com o erro. Quantos estão entendendo? Eu estou querendo que você desconstrua nessa noite todo argumento que impede aquilo que Deus quer fazer na sua vida. Ele vai fazer porque você é filho, porque você é herdeiro, porque Ele comprou você com o sangue dEle. É claro que Ele está desejoso que você avance e a sua vida seja de santidade. Não estou dizendo o contrário. Mas aqui, quando os religiosos começam a discutir com os discípulos de Jesus, com certeza eles têm muitos argumentos para aquele garoto não ter sido liberto. Mas sabe o que é mais interessante? Eles não tentaram. Com todo o conhecimento da lei que ele tinha, assim: está vendo, vocês não conseguiram, a gente agora vai mostrar como é que faz. Não vai, sabe por quê? Porque toda religião gera no homem alguns resquícios que fazem com que ele não tenha autoridade no mundo espiritual. Quando a religiosidade entra, a gente perde a autoridade do mundo espiritual. Não que Deus tira, nós começamos a racionalizar as coisas de Deus. E aí, quando a multidão vê Jesus descendo do monte,
Diz que eles estão ali, olhando a discussão, o bate-boca dos discípulos com Jesus, com os escribas. Aí eles saem correndo atrás de Jesus, e começam a saudá-lo e falar com ele. Jesus então Jesus não fala com os discípulos dele, né? Jesus aqui compra a briga dos discípulos dele, né? E vira para os fariseus: vem cá, o que você está discutindo aí com o meu discípulo? Fala aí, está discutindo o que com eles? Qual o motivo da discussão? Está discutindo com eles por quê? E aí eles não respondem nada, mas o homem, né, interrompe ali, e do meio da multidão disse: mestre, eu trouxe meu filho, ele está tomado por um demônio, e esse demônio impede ele de falar. Impede ele de falar. Você vai descobrir mais na frente que esse demônio não impedia só o garoto de falar, impedia ele de, porque ele não ouvia, lógico que ele não falava. Só que o pai só achava que o menino não falava, mas esse demônio, a gente vai ver mais na frente, que esse demônio travava os ouvidos daquele garoto, travava a voz dele. Aí ele dá o relato da situação. Ele disse: olha, quando esse toma ele, esse demônio, joga ele espuma pela boca, arranca os dentes, fica todo enrijecido. E eu roguei. O que é rogar? Rogar é pedir, é implorar. Eu pedi, por favor, aos teus discípulos, que eles expulsassem esse espírito. Aí o homem usa uma expressão que eu imagino que nessa hora, no coração dos discípulos, gerou muita vergonha. Mas eles não conseguiram. E aí, tem uma expressão de Jesus aqui no versículo 19, que eu acho que acontece muitas vezes com a gente no dia a dia. Aí Jesus não fala mais com os fariseus, Jesus não responde nada ao homem, mas Jesus, como que indignado, vira para os seus discípulos e diz: vem cá, geração sem fé. Olha só que confronto. Geração sem. Mas você sabia que esses homens aqui já tinham expulsado demônios? Em nome de Jesus? Já tinham. Eles andavam com Jesus, eles faziam isso todo dia. Então a gente pensa assim: poxa, Jesus poderia aliviar, né? Mas Jesus já pegou pesado, disse logo: geração sem. Vocês não têm fé, não é? Até quando? Olha só, até quando eu estarei andando com vocês e vocês vão permanecer sofrendo? Até quando? Então diga para o seu irmão assim: até quando? Diga assim: se depender de mim, acaba hoje. Amém? Quantos creem nisso? O que eu preciso para isso? Exercer a minha fé. Quando Jesus diz geração sem fé, é claro que a gente tem que ser inteligente, usar a mente de Cristo e pensar da seguinte forma: não existe ninguém sem fé. A conotação real do texto, Jesus quer dizer: vocês não estão usando a fé que vocês têm, vocês estão tornando a fé de vocês um amuleto religioso, vocês estão tornando a fé de vocês uma forma de fazer diferença entre você e os homens, mas a diferença maior é demonstrada quando você necessita usar a sua autoridade. O que Jesus, essa mesma expressão aqui que Jesus usa nesse texto, é a expressão que Jesus usa quando ele acalma o mar, que ele fala: ó geração incrédula, até quando eu vou estar com vocês, vocês vão sofrer? Como se Jesus estivesse dizendo assim: olha, quem tinha que acalmar o mar, era vocês. Mas sabe qual é o nosso grande problema na fé? O nosso grande problema é que muitas vezes nós ficamos procurando argumentos lógicos para explicar a fé, e a fé é uma loucura: ou você crê ou você não crê. Você chegar e dizer assim: eu acredito que Deus vai fazer o milagre, mas não tem possibilidade nenhuma, por isso que eu acredito que é Deus que vai fazer. Se tivesse possibilidade, quem faria isso é eu. Então, quando Jesus dá a bronca nos discípulos, Jesus está dizendo assim: olha, quando vocês começam a caminhar comigo, tem que mudar algo aí. Você tem que começar a usar a linguagem da fé. E a linguagem da fé é uma linguagem
contrária àquilo que você está acostumado a viver no dia a dia, no seu trabalho, na sua família, é contrário. Quem usa a linguagem da fé, primeiro recorre a Deus em qualquer circunstância. Amém? O negócio ficou feio, eu vou orar. Mas você vai orar? Eu vou orar. E orar vai resolver? Meu irmão, se orar não resolver, eu não sei o que é que resolve mais não. Porque quando eu vou orar, eu estou dizendo assim: Deus, eu não vou agir sem a tua direção, eu quero a tua direção na minha vida. Então esses discípulos aqui, né, eu não quero procurar culpados no texto, mas a gente poderia pensar o seguinte: por que eles não foram com os outros 3 orar com Jesus? Mas interessante que os outros 3 também que chegou, Jesus não chamou eles, né, e disse assim: vem cá vocês que estavam comigo orando, expulsa aí o demônio. Não, Jesus nos ensina aqui que mesmo tendo uma dimensão de fé, seja ela alta ou baixa, algumas coisas você tem que levar diretamente para Ele. Amém? O pastor não vai resolver, o irmão não vai resolver, quem vai resolver é quem? Aquele que tem a solução nas mãos. E ele diz: agindo eu, quem impedirá? Aí Jesus diz assim: trazei-o a mim. Traga ele aí. Pegaram o garoto, levaram até Jesus. E aí tem uma expressão que eu gosto muito: assim que o Espírito viu Jesus, no mesmo instante, o garoto teve uma convulsão, caiu no chão, começou a rolar, espumando pela boca. Imagina a cena aí, imagina a cena. Jesus disse: traga aí, aí traz. Quando traz, o demônio pega o garoto. Todo mundo pensou: vixe, agora que o negócio vai ser feio, agora que a coisa ficou feia mesmo, né? E aí Jesus, né? Olha só que situação. O garoto está lá estribuchando no chão. Jesus disse: se dirigir ao demônio e expulsar. Presta atenção, que situação interessante. Jesus vira para o pai do garoto e diz assim: há quanto tempo isso está acontecendo? Quanto tempo? E o pai assim: olha, desde que ele era pequeno. E aí dá o relato de novo, né? Muitas vezes esse demônio pega ele, joga no fogo. Então o garoto deveria ter várias marcas de queimadura. Às vezes joga na água, quer matar ele afogado. E aí o pai faz uma pergunta que é consequente da ação de Jesus, porque o garoto começa a estribuchar para lá e para cá. Jesus, ao invés de expulsar o demônio, vai conversar com o pai. Isso aqui nos ensina algo. Deus sabe o que você está passando? Sim ou não? Ele tem consciência do que está acontecendo na sua vida, na sua família, na sua casa. Mas mesmo sabendo, Ele quer que você conte para Ele. Ele quer que você chegue diante e diga: Senhor, Senhor, está acontecendo isso na minha família, Deus, e eu sei que o Senhor pode mudar essa situação. E aí ele usa uma expressão com Jesus que traz uma reação forte também. Jesus diz assim: ó, se tu podes fazer algo, se tu podes. Por quê? Porque ele já está desacreditado. Ele disse: levei por discípulo, o discípulo que anda com ele não expulsou. O menino caiu no chão, nem na direção do menino ele foi. Então será que ele pode mesmo? Não é essa a sensação que às vezes o inimigo tenta plantar no nosso coração, quando a gente está passando uma luta na família, na casa? Jesus, se tu pode fazer alguma coisa, por que tu não fez ainda? Faz alguma coisa, Senhor. Tentar plantar uma semente de dúvida. Então, se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão, e de alguma maneira nos ajuda. Isso é o grito de um pai desesperado. Aí Jesus diz para ele assim: se podes, se eu posso, tudo é possível para aquele que... Você percebeu que Jesus tira a responsabilidade dele e transfere para o Pai? Tudo é possível ao que... Aqui já está a resposta. Às vezes a gente está passando aquela luta e diz assim: Senhor, se o Senhor pode, coisa... A questão é: o que você está fazendo em relação à fé? Você crê? E eu falei semana passada que quando a gente crê,
que crer não é o suficiente. Muita gente ficou espantado. Crer não é suficiente, não é, porque a Bíblia diz em Tiago 2,19 que os demônios também creem e estremecem. Às vezes crer somente não é suficiente. O crer tem que ser seguido de algumas ações. Amém? Quais são as ações? Primeiro, mudar o meu discurso. Eu não posso dizer que creio e orar uma coisa e falar outra. Eu creio que Deus pode mudar a minha família, mas aí quando acontece um problema eu digo assim: Jesus, parece que nunca vai mudar essa situação, então eu não creio. Por quê? Porque lá em 2 Coríntios 4,13 está escrito: eu criei, por isso falei. Então aquilo que eu falo, Jesus disse que a boca fala do que o coração está. Não é o que você fala na oração que define o que você crê, porque às vezes a gente ora um monte de mentira. É a forma como eu reajo diante dos problemas e das situações, quando elas acontecem. Porque essa situação aqui, queridos, eu quero que você entenda algo. Essa situação aqui é uma situação onde esse homem não tem controle sobre ela. Ele está em uma situação onde ele não pode fazer nada. Imagina você vê uma pessoa que você ama, numa situação dessa, e você não poder fazer nada por ela. Você se sente incapaz, inútil. Você começa a se culpar. Você começa a dizer assim: meu Deus, faz alguma coisa. Eu já vivi essas situações várias vezes com pessoas que cruzaram o meu caminho, que tinham uma situação que já tinha perdido a esperança totalmente, e Deus fez um milagre. Por quê? Porque quando você começa a crer, esse crer tem que ser seguido de atitudes. Exemplo. Tem um texto lá no Antigo Testamento, não me recordo onde, eu sei que é ou 1 Reis ou 2 Reis, que a Síria cerca Israel, e o profeta diz para o rei assim: olha, atire flechas, e a medida das flechas que você atirar, vai ser a velocidade da tua vitória. Ele atira só 3 flechas, e o rei diz assim para ele, o profeta diz para ele assim: poxa, você atirou só 3 flechas, se você tivesse atirado mais umas 2 ou 3, você iria ferir todo o exército do rei da Síria. Então a gente vê que chega um momento nas nossas vidas que os milagres não acontecem, porque a gente não exerce a fé da maneira correta. A gente fica no mais ou menos, sabe? Deus não, meu irmão, Deus é o Deus do impossível. Ele não vai melhorar aquela pessoa que você está orando, não. Ele vai transformar. Você crê nisso? Porque melhorar não adianta, tem que haver uma transformação. Como diz o ditado, da água para o vinho. A gente não fala assim: fulano mudou da água para o vinho. Vai ser o que Deus vai fazer na vida do seu familiar. Você recebe? E aí, imediatamente o pai do menino, a atitude desse homem é uma atitude louvável, atitude tremenda, porque imediatamente ele afirma: eu creio, mas ajuda-me na minha falta de fé. É como se ele estivesse dizendo assim: eu creio, mas não creio o suficiente para o milagre. Me ajuda, Senhor. Ou seja, me faz entender como crer da forma correta. E aí então acontece, né? O Jesus percebe que o povo está se ajuntando, ou seja, começou a muvuca, né? E aí Jesus não é muito parecido com os pastores da nossa época, que quanto mais gente tem, mais deixa o demônio fazer festa, né? E aí você vai em alguns cultos por aí, que a centralidade do culto não é Jesus, é o demônio. E aí ora para as pessoas ficarem possessas, e se chamar o demônio vem mesmo. Aí eu estava conversando com um pastor outro dia, ele disse assim: você trabalha com libertação, mas eu nunca vi um demônio manifestar no culto que você faz. Eu falei: nem vai ver. Não, como é que acontece a libertação? Eu falei: desde quando libertação é chamar demônio? Libertação é expulsar demônio. E muitas vezes aqui, eu estou orando aqui em cima, e eu fico com os olhos abertos, eu não fecho os olhos,
E eu vejo que tem algumas pessoas que vão ficar possessas, e daqui mesmo eu digo, não pegue ela, não pegue ele. Por quê? Porque a gente aprendeu nos nossos dias que a pessoa só fica liberta se o demônio manifestar, se ele falar, não é assim? Só que isso não é libertação, isso é só expulsar demônio. Eu posso expulsar o demônio de alguém aqui e ele não ficar liberto. Libertação é um processo muito maior do que simplesmente mandar o demônio embora. Libertação tem a ver com a entrega a Jesus verdadeira, com querer fechar as brechas, porque mais importante do que você saber qual é o demônio que está agindo na vida da pessoa, é você saber quem é a pessoa que está carregando esse sujeito, né? Porque na hora que as portas são fechadas, Satanás perde a autoridade. Amém? Então, Jesus aqui não quer dar ibope para o diabo, não quer dar ibope. Então, quando ele percebe que está juntando, ele repreende o espírito imundo, e aí ele usa uma expressão, repreende o espírito imundo determinando. Ele faz como? Ele não pede, diga-se para o seu irmão, para o diabo, você não pede, você ordena. Amém? Quando você ora a Deus, você pede. Tem gente que faz o contrário, tem gente que fica dando ordem para Deus. O Senhor tem que fazer, porque eu sou teu servo. Aí Deus não está aparecendo, está parecendo que o servo aqui sou eu. Desse jeito você está falando comigo. Ao invés de dar ordem para o demônio, está dando ordem para quem? Para Deus. Porque se o Senhor não fizer, se eu não fizer, meu filho, você vai ficar sem. É simples assim. Mas o povo não ensina, jogue Deus na parede. Ó, jogue para você ver o seu. Né? Coloque Deus no canto da parede. O único texto da Bíblia que manda você fazer prova de Deus, e tem muita gente que não sabe nem o que é fazer prova, é o Malaquias 3, que fala do dízimos. Mas o Senhor diz assim, olha, se vocês entregarem os dízimos e as ofertas, eu vos abrirei as janelas dos céus, repreenderei o devorador, fazer prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se isso não acontecer. É o único texto que manda. O que é fazer prova? Fazer prova é você dizer assim, Deus, eu fiz a minha parte e eu creio que tu pode fazer a tua, e se não está acontecendo, tem alguma coisa. Então, o que está acontecendo? Vamos aí tirar os 9 fora, né, como dizia antigamente na escola, e aí é isso, mas não é afrontar Deus. Tem gente que fala com Deus igual fala com qualquer. Não, meu irmão, tem que haver respeito e reverência, porque Ele é o Senhor, Ele é todo poderoso, amém? Mas com demônio, meu irmão, com demônio você fala do jeito que você quiser, esculhamba, né? Fala do jeito que você quiser. Tem uma expressão, né, geralmente quando alguém fica possesso, aí eu me lembro que uma época eu fui expulsar um demônio, e estava um discípulo comigo, e eu chamei o demônio de desgraçado. Falei, seu desgraçado, o que é que você quer fazer nessa vida? Aí quando terminou ali, né, a situação, o discípulo estava com o olho esbugalhado assim, né? Disse, pastor, o senhor xingou. Ele xingou o quê, rapaz? Xingou o demônio. Eu xinguei? Não, xingou. Eu xinguei? Ele xingou. Xinguei de quê? Desgraçado. Assim, você sabe o que significa desgraçado? Ele disse, não. Eu falei, sem a graça de Deus. Ele tem a graça de Deus? Não. Então ele é o quê? É desgraçado. Eu falei, então meu irmão, é igual você falar sem dente e desdentado. É tudo a mesma coisa, né? É tanto quando alguém fala comigo, usa a expressão comigo, ó, sem graça, eu repreendo na hora. Está me chamando de desgraçada? Não, pastor, eu falei sem graça. Sem graça e desgraçado é tudo a mesma coisa. Mas ele é desgraçado, ele não tem a graça. O que é a graça? É o que te alcançou. É o que faz Satanás morrer de inveja de você, porque você merecia ir para o inferno junto com ele, mas ao invés disso, a graça de Deus te alcançou e te deu perdão. Ele errou uma vez, nunca mais teve perdão. Você já errou tanto e a graça de Deus te favorece. Gente, o diabo fica dando ataque de epilepsia quando ele pensa nisso. Ele disse, como é que pode? Como Deus ama essa raça, né? Mas aí Jesus, ele fala para o demônio, né, determina, e aqui
a gente percebe que o menino não era só mudo, o menino era mudo e surdo. Jesus disse, agora olha a expressão que Jesus usa: espírito mudo e surdo. Jesus não diz espírito imundo, Jesus não diz espírito de enfermidade, Jesus diz espírito mudo Jesus está dizendo aqui que tem alguns espíritos, ou tem algumas enfermidades que é demônio quem coloca, que é uma coisa maligna. Eu já tive a oportunidade de orar por um garoto, ele tinha 12 anos de idade, desde criança ele não falava, e a família dele inteira era devota de algumas entidades, e eu me lembro que foram convidados pelos vizinhos que eram da nossa igreja na época, aí a igreja, e o garoto veio com 12 anos de idade, nunca tinha falado nada, não ouvia, falava daquele jeito, né? E aí, no final do culto, eu orei por ele, aí perguntei, você está me ouvindo? Ele? Aí eu falei assim, sério, você está me ouvindo? Porque não foi aquela oração que você faz assim, meu Deus, cura esse menino, tal. Nada, a mãe falou, pastor, ele não consegue falar e coisa e tal, ora por ele. Aí eu orei e fiz uma oração simples, Senhor, em nome de Jesus, eu quero determinar, liberar uma palavra de cura sobre esse garoto. Terminou, eu olhei para ele, você está me ouvindo? Sim. Aí, você está me ouvindo mesmo? Aí a família começou a chorar e ele foi curado naquela hora. Depois ele começou a aprender a falar, ele conviveu ainda com a gente 1 ano e pouco, e você sabe, parece brincadeira, mas você sabe qual foi a primeira palavra que ele aprendeu a falar? Pastor. Pastor, ele falava, pastor, amém, pastor, e começou a falar com 12 anos de idade, porque ele não ouvia, e de fato, a enfermidade dele não era física, era espiritual, era um espírito maligno que estava ali, que estava operando na vida daquele garoto, e os espíritos de enfermidade, eles existem, e eles atuam, por isso que qualquer dor que eu sinto, não importa de onde ela veio, a primeira opção é mandar fogo em Satanás. Ele pode até não ser culpado, agora que ele recebe fogo, recebe. Sentiu uma dor aqui do lado do Senhor, em nome de Jesus, se for uma ação demoníaca, eu quero agora declarar, Satanás, você está queimado, em nome de Jesus, você não tem autoridade na minha vida, meu corpo é o corpo de Cristo, a palavra diz que eu sou, começo a orar. Depois de eu queimar ele umas trocentas vezes, se a dor continuar, eu falo, não, então é física, aí vamos tomar alguma coisa para resolver, né? Mas, por que eu estou falando isso? Porque tem muita gente que fica refém do remédio, fica refém do diagnóstico do médico, e as setas que Satanás ele lança diariamente nas nossas vidas, elas existem, e elas são reais, mas quando você começa a entender o mundo espiritual, você descobre que o diabo não pode mais tocar em você, ele não tem esse direito. Por quê? Porque você foi comprado pelo sangue de Jesus. Por isso, eu quero que você que está com algum tipo de enfermidade, levanta a sua mão aí agora. Você que está com algum tipo de enfermidade, levanta a sua mão. Pai, em nome de Jesus, se essa enfermidade tem origem espiritual, na autoridade do nome de Jesus, eu declaro que ela cesse agora, em nome de Jesus. E eu declaro cura sobre a vida dessa pessoa, porque a tua palavra diz que pelas tuas pisaduras nós fomos curados, em nome de Jesus, amém? E já vai aí procurando a dor, o que tem, até terminar o culto, você vai estar bem em nome de Jesus, amém? Então, Jesus diz, olha, espírito surdo e mudo, eu te ordeno. Jesus fala o quê? Eu te peço. Ele fala o quê? Aprenda essa lição, amém? Diga assim para o seu irmão assim, irmão, isso aqui é uma chave. Quem lembra da chave que eu falei da chave? Deus está abrindo uma porta no seu entendimento hoje, amém? Isso aqui é uma chave de quê? De revelação. O familiar chegou em casa bêbado, às quedas, não adianta ficar batendo boca com ele. O filho está viciado, não adianta ficar, o segredo está aqui. Se dirige ao espírito maligno assim, eu te ordeno, em nome
de Jesus, saia dele. É uma ordem. E aí Jesus dá um decreto aqui. Jesus diz assim: deixe esse jovem e jamais retorne para ele. Deixe esse jovem e é o que Deus vai fazer hoje na sua casa. Você recebe? Eu estou preparando seu coração para daqui a pouco a gente orar. Por quê? Porque é a última quinta-feira do mês. Você lembra que a gente falou o mês todo a gente ia orar pela família? Então estou preparando seu coração, porque daqui a pouco, meu irmão, diga assim para o seu irmão, daqui a pouco a gente vai partir para o ataque. Amém? Fique tranquilo que as armas mais poderosas estão do nosso lado. Se Deus é por nós, 1000 cairão ao teu lado, meu irmão, 10.000 à sua direita, mas você não será atingido. Então, daqui a pouco a gente vai começar a orar. Quando Jesus deu a ordem, o menino, ele era mudo e surdo, mas o pai disse que ele não falava somente. Primeira coisa que ele fez, ele berrou, a voz foi liberada. Só que antes do demônio sair, ele agitou o jovem violentamente e o abandonou. O que a gente aprende aqui? Que Satanás, antes dele ir embora, ele tenta de alguma forma dizer que o que você está fazendo não funcionou. Quando Jesus deu a ordem, imagina aí, o demônio tinha que sair logo. Bom, saiu, mas antes de sair, ele começou a agitar o garoto violentamente e bateu o garoto para lá, para cá e saiu. Mas antes de sair, ele fez o show dele, né? O que ele está querendo mostrar aqui? O que Deus está querendo nos ensinar? Que às vezes quando você está prestes a ter a sua vitória, vem um ataque. E aí você tem que manter a sua posição firme, amém? Não, em nome de Jesus, a vitória é minha. Nem adianta tentar Satanás, a vitória é minha em nome de Jesus. Amém? E o menino ficou como morto. Olha só que negócio louco. O menino ficou como se estivesse morto. Já imaginou? Porque aqui não diz que os doutores da lei tinham ido embora. A multidão também estava ali todo olhando. Aí começaram a dizer, sabe o quê? Vixe, agora piorou foi tudo. O menino estava doente, agora ó, morreu. Quem matou? Jesus. Morreu, quem matou foi Jesus. Eu vivi uma experiência parecida, né? A gente estava em Jequié e uma mulher ficou possessa com um demônio. Irmão, já tinha ido um monte de gente lá expulsar. E o demônio não saía. E a filha dela, a enfermeira, tinha dado 3 sossega-leão, né? Aqueles coquetel que bateu a pessoa, apaga. Quando chegava lá para dar, o demônio possesso, né, nela, ela levantava o braço e disse assim, pode dar aí. Aí dava a injeção, ela, tem mais uma? Aí me chamaram, eu e um amigo, né, pastor Walter, e nós fomos lá. Chegou lá, a mulher extremamente intelectual, uma professora renomada da cidade, possessa com demônio. Ela era envolvida com o espiritismo. E os demônios, né, que estavam nela, assim, só dava nome de pessoa famosa, né? Era engraçado o negócio. Aí quando a gente chegou lá, aí eu falei assim, qual o seu nome? Ele, Marechal Rondon. Napoleão Bonaparte. Era só os grandes, né? Só que quando você conhece o mundo espiritual, você sabe que ele está dando nome de generais. Ele está dando nome de homens que foram generais, que a patente deles era uma patente alta. O que aquele demônio está dizendo? Eu não sou qualquer um. E aí depois a gente mandou ele sair umas 5 vezes, não saiu. Não vou sair não, já veio antes de vocês aqui, já vieram outros aqui, e eu não vou sair não, vocês acham que vocês vão me expulsar? E aí eu falei, Walter, o negócio estreitou, hein? Aí ele foi e falou assim, olha, eu só saio com uma condição. Sim, qual é? Se você deixar eu colocar a mão na sua cabeça. Falou comigo, né? Aí eu disse assim, então coloca aí. Aí fiz assim, né? Aí quando ela foi colocar a mão, ela caiu. Pá! Não caiu no chão. A mulher, buf, desmaiou. Irmãos, aí a mulher desmaiou. Por quê? Imagina, ela tinha tomado 3 coquetel. Na hora que o demônio saiu, fez efeito o trem. E aí levaram a mulher para o hospital. A mulher ficou 3 dias dormindo. E o filho que não era crente, sério, isso foi verdade, o filho que não era crente, eu vou processar vocês mataram minha mãe. E a mulher não acordava, 3 dias dormindo, depois de 3 dias ela acordou. O que aconteceu? Não lembrava de nada, né? O demônio tinha tomado a mente dela. A gente foi lá,
E Walter tinha a mania de filmar, né? Filmou tudo e mostrou para ela. Ela ficou chorosa, né? Já era uma senhora. E aí entregou a vida para Jesus, né? Ficou liberta. Aí o filho veio e pediu desculpa para a gente, né? Mas ali a gente percebeu naquela situação isso aqui. O que o diabo queria fazer aqui? Envergonhar Jesus. Essas situações às vezes acontecem aqui. Você faz uma oração poderosa pela sua família, você diz, meu Deus, aí naquela semana acontece uma coisa negativa. Não é assim? Uma coisa que saiu do seu controle. Qual é a proposta de Satanás? É para você abrir a boca e dizer, vixe, quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece. Estou mais orando aí que a coisa piorou. Não, meu irmão, não abra a sua boca para liberar decretos contrários à palavra. Mesmo quando a situação fugir do seu controle, depois de uma guerra espiritual, depois de um momento de oração, mantenha a sua postura e declare, a palavra de Deus não mente, Ele vela pelo cumprimento da sua palavra, e ela vai se cumprir na minha casa, na minha vida. Se Ele diz que eu e minha casa serviremos ao Senhor, eu e minha casa serviremos ao Senhor, e eu não vou permitir que outra coisa aconteça, amém? Então o garoto ficou como morto, morreu, agora pronto, piorou. Aí o pai, né, a intenção do diabo, dizer para o pai assim, está vendo, teu filho estava ruim, pelo menos estava vivo, agora pronto, piorou de ver que morreu. E o menino ficou lá, como morto. Jesus, né, não perdeu a calma. Jesus não perdeu? Por quê? Porque Jesus pensava com a mente de Deus. Jesus foi lá, pegou na mão do menino, levantou o menino, e o menino ficou de pé. Já imaginou que milagre tremendo? O reencontro desse garoto com o pai, deve ter sido uma coisa muito linda. Só que os discípulos de Jesus saíram dali com duas sensações. A primeira delas, vixe, a gente não estava pronto mesmo não, porque se esse menino finge de morto com a gente, aí pronto, quem ia lixar a gente aqui. E a segunda sensação, né? Por que a gente não conseguiu? E aí eles esperam chegar, né, em casa. Quando eles estavam ali, a Bíblia diz que eles consultaram Jesus em particular. Eu imagino que eles ficaram envergonhados diante da multidão, diante dos fariseus, diante do pai do menino, diante do próprio Jesus, que deu logo uma bronca na frente de todo mundo. Aí ele chega ali em particular e fala assim, mestre, por que a gente não conseguiu expulsar aquele demônio? E Jesus fala algo interessante, ele diz assim, olha, essa classe de demônios, ela não é expelida sem oração e jejum. E o que Jesus está querendo dizer aqui? Que existem cadeias de autoridade no mundo espiritual. Por isso a Bíblia vai dizer em Tiago 4,7, sujeitai-vos a Deus, resistir, e Ele, mas o primeiro passo é resistir ao diabo? Qual é o primeiro passo? O que é sujeitar a Deus? Obedecer a sua palavra, se submeter a Ele. Quando você ora e você jejua, a sua autoridade ela flui de maneira mais forte. Deus te dá um nível de entendimento maior. Eu digo isso por experiência própria. Eu já fui uma pessoa que jejuei muito mais do que hoje. Hoje eu jejuo, mas não tanto quanto antes. E houve uma época que eu era muito focado nessa questão de libertação e cura mesmo, né? Acho que foi uma fase do meu ministério que foi muito boa. E eu jejuava às vezes 7 dias, só água. Era uma coisa assim muito... Subia ao monte, ficava 3 dias jejuando. E quando eu descia, às vezes eu chegava na igreja, eu entrava na igreja, os demônios manifestavam. Sem eu falar nada, só passava. Então o que acontece? A autoridade ela flui de uma maneira mais poderosa. Por isso que quando você enfrenta uma luta na sua família, o segredo, meu irmão, percebeu que o ataque chegou, reserve um tempo para jejuar e orar. Pastor, mas eu tenho algum problema de saúde, não posso jejuar. Meu irmão, o jejum não é só tirar comida, como muita gente pensa, né? Você pode fazer uma renúncia, né? Vai tirar comida, tire. Olha, eu posso tirar no máximo uma refeição por dia, já valeu, amém? Por quê? Porque algumas resistências satânicas, elas têm uma força maior. Por exemplo, teve uma senhora que a gente cuidou dela há muitos anos atrás, e o marido dela se envolveu com a outra mulher que era do candomblé. E essa mulher constantemente ficava possessa. O marido dela, que não era crente, não entendia nada, e o demônio queria plantar no coração dele
de que ela era louca, ela tinha problemas psicológicos. Como ela misturou ciúme com possessão, com tudo, deixou de se cuidar. O espírito, de fato, que estava recebendo as oferendas, de fato, começou a gerar um ambiente de loucura na casa dela. Por quê? Porque ela, por não ter uma aliança verdadeira com Jesus, tinha acessos de ira, pegava a faca, se cortava, eu vou me matar, aquela coisa toda. A irmã dela, que era crente, me chamou assim: pastor, vai lá conversar com minha irmã. E eu fui, nós batemos um papo, eu disse para ela assim: olha, eu só posso te ajudar se você fizer algo. O que, pastor? Eu faço qualquer coisa porque eu quero meu casamento de volta, né? As pessoas dizem assim: eu quero meu casamento de volta, então eu faço qualquer. Eu falei: esquece seu casamento. A questão aqui não é seu casamento. O problema aqui não é seu casamento. Não, pastor, eu falei: não, o problema aqui é você. Você só vai ter seu casamento de volta quando você tiver você de volta. Esquece seu casamento. A minha preocupação aqui não é com o seu casamento. Minha preocupação aqui é com você. Depois que você estiver bem, seu casamento virá tranquilamente. Mas eu quero que você esqueça agora. Não é seu marido, não é sua família, não é nada, é você agora. Você precisa de ajuda. A primeira coisa que eu quero que você faça, você precisa entregar a sua vida para Jesus. Porque se você não entregar a sua vida para Jesus, eu vou até orar, vai adiantar um pouquinho. Mas todas as vezes que o diabo vier, tem uma porta aberta na sua vida, você não tem uma aliança. A única coisa que Satanás respeita na vida de uma pessoa é a marca do sangue do Cordeiro. Quando ele vê a marca do sangue, ele diz: vixe, estou frito, me dei mal. Então, você quer aceitar Jesus, quer receber Jesus como Senhor da sua vida? Ela: eu quero, pastor. Quando eu comecei a orar por ela, o demônio pegou ela. E aí, ele disse assim: você está pensando que você vai me vencer? Tem 1 ano que eu estou sendo alimentado, tem 1 ano que eu estou recebendo comida. Ele disse assim: é mesmo? Tem 1 ano que você está sendo alimentado? Pois tem mais de 2000 anos que Jesus morreu na cruz por ela. Então você vai sair agora em nome de Jesus. E aí, antes de expulsar, ele disse assim: olha, eu falei: por que você está dando esses acessos de loucura nela? Ele disse assim: eu recebi um trabalho para ela ficar louca. Assim: ah, foi. Assim, ó, tá vendo esse batente da porta aí? Tem aí sangue de cabeça de bode enterrado aí, que é para ela ficar louca. E aí, expulsei o demônio, tá, em nome de Jesus. Quando terminou, eu falei assim: eu posso quebrar isso aqui para te mostrar um negócio? Que ela não viu, né, a cena, ela estava possessa. E daí eu quebrei, que eu cavei, tinha lá uma cumbuquinha assim de barro, né? A terra que estava dentro, ela estava como se estivesse com sangue, quando cai na terra, todo preto. E aí, quando eu tirei aquilo, o demônio voltou de novo, pegou ela. Desgraçado, aquela coisa, né, xingando. Eu expulsei ela, ficou liberta. Começou a ir para a igreja. À medida que ela começou a ir para a igreja, que ela começou a aprender, Satanás começou a perder a força. Aí um dia, o demônio pegou a filha dela, não pegou mais ela. E aí o demônio olhou para ela e disse assim: eu tenho muito ódio de você. E de você, falou comigo, né? Porque você ensinou ela a se defender. Olha só. Antigamente, o demônio falando, eu fazia o que eu queria com ela, ela era peteca na minha mão, expressão do diabo. Agora ela manda me queimar. Mas agora eu vou pegar a filha dela e vou fazer o que eu quero. E aí a gente deu a ordem, ele foi embora, a menina também aceitou Jesus. E dentro de 6 meses o marido dela voltou para casa. Mas preste atenção, esse confronto, ele era um confronto de guerra. Você não pode ter uma postura comum quando você está numa situação de guerra. Aí o que eu comecei a fazer com essa mulher? O nome dela era Glória. Falei: Glória, a gente vai precisar jejuar, orar. Você sabe o que é jejum? Não. Então você vai. Aí ensinei para ela, falei: ó, 3 vezes na semana a gente vai jejuar junto, eu vou jejuar com você. Deus vai mudar a história da sua casa. E ela começou a jejuar, a orar. A família dizendo: tá maluca, tá indo para a igreja de crente agora, tá achando que crente vai resolver teu problema. E crente não resolve mesmo, mas Jesus resolve. E aí ela se converteu, o marido se converteu, a casa inteira se converteu. Mas preste atenção, por que eu estou contando a história dela? Porque ela estava numa situação de guerra. Não ia adiantar eu dizer para ela assim: ó, vem para a igreja somente.
Às vezes vir para a igreja só não funciona. Você tem que reconhecer em que nível está a guerra na sua casa. Eu não sei em que nível está. E de acordo com o nível da guerra na sua casa, você precisa de um propósito de oração diferente. Você precisa sair da passividade e partir para o ataque. Porque a Bíblia diz que quem tem que segurar as portas é Satanás. As portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. E você é a igreja de Jesus. Mas você só pode partir para uma guerra contra o diabo se você primeiro tiver uma aliança com Jesus. Se não tiver, não vá. Porque eu vou lhe dizer uma coisa, você vai se quebrar todo. Se não tiver aliança com Jesus, não vá. Porque o diabo sabe armar o laço. Ele diz, vem que você consegue, né? Aí a pessoa vai e se quebra todinho. Então nessa noite, eu quero que você aprenda essas lições. Existem níveis de guerra em que eu preciso me revestir do fogo, do poder, para ir. Senão, meu irmão, você pode ter um ataque que você não consegue. Por isso que a vida espiritual, ela não é como a vida natural. É como uma luta. Vou dar só um exemplo para você. Aí eu um dia caio na bobagem de desafiar um lutador profissional. Senhor, quero sair na pancada contigo. Marque o dia e a hora. Pense num couro. Como diz Coxinha, né? Pé para 10 vai tomar sozinho. Não adianta, eu posso até ter vontade, mas eu não tenho condições. Então, o que diz respeito à autoridade, a que Deus te deu é maior, amém? O que diz respeito ao poder, o que Deus te deu é maior, mas a pergunta é, você está na posição certa? Você está vivendo a vida correta? E Deus quer te ensinar isso, amém? Sabe por quê? Porque Deus escolheu você para mudar o destino da tua casa. Você não entendeu, não? Deus escolheu você para mudar o destino da sua casa. Amém? Então o seu compromisso tem que ser muito grande. E eu quero orar com você agora. Nós vamos usar essa autoridade que Deus nos deu. Nós vamos orar nesse momento e vamos ordenar. Nós não vamos pedir, nós vamos ordenar que toda a força das trevas saia da nossa família, da nossa casa, do casamento, da onde for. Se você quer fazer isso, vem aqui para frente em nome de Jesus.